Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No final desta apresentação do capítulo 17 de Apocalipse, iremos fazer uma síntese ou epílogo sobre a revelação que o anjo de Deus relata ao apóstolo São João na ilha de Patmos. Quem é o oitavo rei? O Novo Testamento. Apocalipse do apóstolo São João. Capítulo 17. A queda de Babilônia. A visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E, na sua testa, estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, que tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O 8º rei. Síntese do capítulo 17 de Apocalipse.
O capítulo 17 de Apocalipse, o qual acabamos de assistir, relata uma visão do apóstolo São João que trata do julgamento da igreja representada por uma mulher prostituta simbolicamente. Observe o que está escrito. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse, capítulo 17, verso 1 ao 6. Relatada a visão, os versos que se seguem oferecem a explicação desta visão. Trata-se da interpretação da mesma apresentada a João por um anjo, que lhe diz claramente que seu objetivo era o de explicar, dizer o mistério tanto da mulher como também da besta. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que, atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse, capítulo 17, verso 11. E neste contexto de explicação de quem é quem sobre o 8º rei, o anjo afirma que a besta é o 8º rei. Perceba claramente no texto. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse, capítulo 17, versos 7 ao 11. De maneira muito clara está escrito na Bíblia que a besta é o 8º rei. Agora podemos nós fazer a pergunta de que besta apocalíptica é o capítulo 17 se refere. Que besta é esta? Ou ainda melhor, quem é a besta do Apocalipse 17? Bem, em Apocalipse são apresentadas 3 bestas. O dragão descrito no capítulo 12, que sim é uma besta sem parâmetros reais, como as que seguem, a besta do mar e a besta da terra, descritas no capítulo 13. No capítulo 17, a Bíblia apresenta as características e atos da besta em questão. Observe. O primeiro aspecto a se destacar é a cor da besta. Ela é vermelha, escarlate. Sim, a cor é um dos elementos que fazem muita diferença ao identificar algo ou alguém. Apocalipse 12. Ademais disso, a besta que se caracteriza por sustentar é o dragão, sustenta um sistema religioso apóstata, representado tanto pela besta do mar quanto a mulher de escarlate. Ambos simbolizam a mesma coisa, um sistema apóstata. Diante destas características apresentadas na Bíblia, é possível perceber nitidamente que o agente por trás de todos os outros agentes da história, sistemas políticos e religiosos, sempre tem sido o Satanás, a serpente, o dragão vermelho, a besta vermelha, como apresentado no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Obviamente, existem outras características textuais e vamos a elas.
Primeiramente, faça a seguinte pergunta: quem está agindo por trás dos bastidores, se usando de pessoas, de reinos e reis contra o povo de Deus? Como está escrito, a besta que é e não é, descrevendo a ação por trás dos panos, e que desde sempre tem sido assim. Quem estava por trás da serpente no Éden, ou do faraó no Egito, da Síria, da Babilônia, da Medo-Persa, da Grécia, os 5 reinos que já não existiam no tempo de João e que tentaram acabar com o povo de Deus. O 6º reino, seguindo a sequência, é Roma, em sua fase de ferro, Império Romano. Em sua fase de ferro com barro, Roma Papal, até os dias de hoje. Já o 7º está por vir, ou seja, um novo reino, marcado pelo aparecimento do próprio Satanás. 2 Tessalonicenses, dos versos 2 a 8, imitando a volta de Jesus, sendo este o anticristo. O 7º reino que virá, mas durará pouco, como descrito em Apocalipse, capítulo 17, verso 10, mas que surgirá do abismo, agora como o 8º rei, aquele que é reconhecido pelos 10 reis que não tinham reino, mas que depois do milênio reinarão com a besta, com o objetivo comum de invadir o acampamento dos salvos e a nova cidade, conforme Apocalipse, capítulo 20, dos versos 7 ao 9. Agora observe mais alguns detalhes do texto bíblico. O contexto de Apocalipse, capítulo 17, é o julgamento. A mulher e a besta estão sendo julgadas, e a mulher é sustentada pela besta, ou seja, são 2 símbolos diferentes. Apocalipse, capítulo 17, é um paralelo com o Apocalipse, capítulo 12. Ambos mostram a simbologia de uma mulher, uma pura, e seus remanescentes, caracterizada pela guarda dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus, e a outra uma mulher prostituída, que traiu o seu noivo, bebendo do vinho de doutrinas que não são de Cristo, não são bíblicas. Neste caso, a besta é a mesma, a que persegue o povo fiel de Deus e que sustenta o povo infiel e perseguidor. A besta é escarlate, vermelha, sendo que somente o dragão é caracterizado como a besta vermelha. A Bíblia declara que o 8º rei viria dos 7 reinos, ou seja, não seria um reino diferente e não seria de um dos 7, mas sim dos 7. O que para isso somente Satanás poderia ser identificado como tal, pois é o único que esteve por trás agindo nos 6 reinos que tentaram destruir o povo de Deus e sua identidade. No verso 8 de Apocalipse, capítulo 17, faz mais sentido nesta perspectiva. A besta, que é Satanás, que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Satanás foi lançado no abismo, diz Apocalipse, capítulo 20, verso 3, e depois do milênio será livre. Ou sobe do abismo, e irá à perdição, juízo final, depois do milênio. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Os perdidos desde a fundação do mundo somente poderão se admirar depois do milênio, quando ressuscitarem e verem Satanás. Vendo a besta, Satanás, que era e já não é, ainda que é. Sendo que a própria Bíblia se interpreta a si mesma, conclui-se que pela fluidez, simplicidade e lógica textual se demonstram mais coerentes com a perspectiva de que o 8º rei se refere a Satanás no corpo do Papa. Afinal, o sumo pontífice está em Roma, conhecida como a cidade das 7 colinas, e observou o verso 18 do capítulo 17 de Apocalipse.
A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Na época que João vivia, Roma era o império dominante. E se a mulher é a igreja, então chegamos à conclusão que o Vaticano é a mulher prostituta assentada sobre a besta, embriagada pelo sangue dos santos por ocasião da histórica Santa Inquisição, e o Papa será o homem descrito em Apocalipse 13, que seu número será o 666. A besta é Satanás e o Vaticano é a mulher prostituta embriagada pelo sangue dos santos. Se não concorda, deixe sua resposta nos comentários debaixo deste vídeo. A paz de Deus, até mais. João Ferreira Anes da Almeida, ou simplesmente João Ferreira de Almeida, foi um ministro pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas, reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. Nascido em 1628 em Várzea de Tavares, em Portugal, faleceu em 6 de agosto de 1691, em Jakarta, na Indonésia, aos 63 anos de idade. Sua ocupação era de tradutor bíblico e sua religião era o evangelicalismo.